Eu nasci em Porto Alegre. Sou filha única de uma professora alfabetizadora concursada no estado e de um sargento da Brigada Militar. Estudei no Colégio Nossa Senhora da Glória. Era bolsista, pois nem meu pai nem minha mãe tinham condições de pagar um colégio particular. E do primeiro à oitava série eu estudei ali. Fiz o meu segundo grau no magistério num colégio do estado, Paulo da Gama. Desde pequena fui ensinada da importância de se ter independência financeira e optei exatamente por fazer magistério, pois sabia que depois dali eu poderia já ter uma profissão. E assim foi. Depois de formada, já procurei um emprego, e fui trabalhar lá no Jardim Vila Nova, numa creche chamada Banzé. E lá eu trabalhava na parte da manhã, estudava na faculdade, na PUC, na parte da tarde, e à noite eu fazia um curso que existia à época, OMEP, Organização Mundial de Pré-Escola. Já que eu dava aula na pré-escola, eu queria me capacitar mais. Foi quando, em 1989, já praticamente concluindo o curso de letras, eu sou formada em língua portuguesa, surgiu a oportunidade que eu li num diário oficial de um concurso público para a Brigada Militar, para mulheres, e eram 15 vagas. E eu cheguei para o meu pai e para minha mãe e disse que eu queria ser brigadiana. Já que eu era professora, ia agradar um pouquinho os dois. E eles me deram a maior força, e a dificuldade maior era de fazer os exercícios, eram 5 etapas a serem galgadas para entrar então na Brigada Militar. A primeira etapa era um concurso de provas, como se fosse um vestibular, de conhecimentos gerais. E eram muitas candidatas, as candidatas deveriam ter curso superior, eu já estava formada em letras e consegui, então, passar a primeira etapa de provas de conhecimentos gerais. Depois, a segunda etapa era uma prova de médica, para ver as tuas condições físicas, enfim, também passei muito tranquilamente. A terceira prova que foi um problema, que era uma prova de capacidade física, então eram exercícios físicos. Então nós tínhamos que fazer uma corrida de 12 minutos, completando tantos X metros, abdominal, apoio, coisas que eu nunca tinha feito, mas fui treinada então pelo meu pai, Eu me lembro chegando à noite depois do curso da UMEP ou depois de ter dado aula, a gente sair pela rua correndo e ele me treinando para que eu pudesse passar pela prova. No dia da prova, que para mim era a pior, felizmente consegui passar ali com palmas, do pai e da mãe, sempre muito apoiada pela família. E depois, passando nessa etapa, tivemos a etapa de um psicotécnico coletivo e um psicotécnico individual. Das 15 vagas, nós éramos muitas candidatas, apenas 12 passaram, então sobraram 3 vagas e 12 mulheres, Então, iniciando pela primeira vez o curso de formação de oficiais, que era a primeira vez que acontecia. Dia 13 de fevereiro de 1989, eu era incluída, então, nas fileiras da Brigada Militar, para iniciar o meu curso de formação de oficiais junto com mais 11 colegas. E foi um curso muito bom, à época a gente reclama, mas depois a gente acha graça de tudo que aconteceu, sente saudades do tempo de caserna, de ficar junto todo mundo. A gente tinha pernoite, então a gente entrava na academia de polícia militar às 7 da manhã de segunda-feira e só saía na sexta-feira à noite, isso se não pegasse algum serviço ou não ficasse
punida e presa, né, por alguma coisa que tenha acontecido, e às vezes eram coisas bem bobas, né, não ter, o coturno não ter ficado limpo bastante, não está brilhando, a fivela do cinto não está bem dourada, o coque do cabelo não estar bem preso, tem um fiozinho que caiu na hora, tudo era um motivo então para tomar uma punição ali, mas tudo fazia parte dessa nova formatação, né? Tudo fazia parte dessa nova composição de um policial militar que estava sendo formado, e faz parte sim da formação. À época eu me lembro que a gente tinha muita aula, era bem extenuante o curso, e compartilhávamos, né, junto na Academia de Polícia Militar com mais 300 colegas homens, né, e 12 mulheres. Então era bem legal, assim, um momento diferenciado, né, de formação de novos policiais militares. Na época da academia, momentos muito legais a gente vivenciou, fizemos campo de sobrevivência, fazíamos muitos exercícios, tiro, aulas de legislação, Código Penal, Código de Processo Penal. Apesar de ser cansativo, muito gratificante, né? Porque é uma profissão que te propicia estar numa jornada, né? Numa caminhada. E ali na academia nós éramos alunos oficiais. Depois, em 1990, nos formamos, saímos aspirantes a oficial, ou seja, tínhamos ali um pequeno tempo de estágio de probatório, né, para ver se estava certo, se não estava, enfim. E depois de 6 meses, nos tornamos segundo tenente da Brigada Militar. À época eu fui trabalhar na companhia feminina, era um momento em que as mulheres trabalhavam separadas dos homens, não estávamos juntas no mesmo batalhão, não estávamos juntos nos mesmos quartéis, era separado. E ali eu executava minhas funções, né, ia para a rua. Logo no início, as mulheres na Brigada Militar, apesar de que São Paulo já tinha coronéis, mulheres na reserva, em Minas Gerais, nós ainda estávamos aqui engatinhando no Rio Grande do Sul. E eu me lembro que ainda éramos motivo de espanto da população gaúcha, né? E que todos municípios queriam uma dupla de mulheres para estar abrilhantando a sua feira do Moranguinho, uma Construmóvel, enfim. E logo no início nós fomos mais utilizadas para cuidar o trânsito em escolas e estarmos no aeroporto, né, ali recepcionando e cuidando da questão da segurança de turistas que chegavam e pessoas do Rio Grande do Sul que saíam do nosso estado. Com o passar do tempo, ainda bem, né, que nós acabamos ingressando, né, sendo um único quadro organizacional na Brigada Militar, homens e mulheres trabalhando juntos nos mesmos batalhões, o que foi muito melhor, né? Homens e mulheres se completam. À época, aqui o Rio Grande do Sul mostrando a sua capacidade de ter mulheres na Brigada Militar, uma vez que, né, já existiam mulheres dirigindo ônibus, já existiam mulheres conduzindo metrô, aeromoças, pilotos de aviões, já tinham muito mais mulheres dirigindo carros, então em blitz era muito normal, muito comum encontrar mulheres dirigindo os carros, e a brigada teve que se adaptar a essa nova formatação do mundo, né, colocando nos seus quadros mulheres, não para tirar o lugar dos homens, né, gente, é bom a gente deixar sempre claro isso, mas para agregar também valores diferenciados. Na caserna a gente aprende sempre muitas coisas importantes sobre a disciplina, sobre a hierarquia, sobre valores que nos fazem fortes, né? Independente de ser homem ou mulher. E são valores que a gente leva para o resto da vida, sobre administração, sobre gestão, sobre como ter resiliência em momentos de crise,
como solucionar problemas, como ser mediador de problemas, uma profissão muito linda realmente. E assim eu fui galgando os postos na Brigada Militar. De segundo tenente fui a primeiro tenente, promoções que aconteciam ou por antiguidade ou por merecimento. Fui capitã, fui major e no posto de major eu fui convidada para ser a primeira mulher a comandar um batalhão de polícia militar aqui no nosso estado. O ano era 2007 e à época não tinham mulheres ainda comandando o batalhão e eu fui convidada pela primeira vez, no que de pronto eu aceitei, porque entendia e ainda entendo que as mulheres devem estar em postos diferenciados de comando, de administração, de gerência, de presidência, de estatais, enfim, com a nossa capacidade, com o nosso conhecimento, com a nossa trajetória, nós temos sim condições de estarmos em lugares de decisão. Por isso que eu de pronto aceitei o convite e fomos ser conduzidos então a comandar o 40º Batalhão de Polícia Militar, que tem sede no município de Estrela, no Vale do Taquari, porém tem responsabilidade territorial por mais 11 municípios. E eu já estava casada, tinha um filho pequeno de 3 anos e fomos todos, a família toda foi morar em Estrela. Não conhecíamos ninguém ali na cidade, mas aos poucos fomos sendo conhecidos, fomos tendo amigos e hoje temos muitas amizades no Vale do Taquari. Ali eu permaneci comandando 5 anos um batalhão. Por 3 anos consecutivos, o nosso batalhão, apesar de ser um dos últimos a serem criados na Brigada Militar, ele foi um dos 3 primeiros colocados sempre em índices de melhor segurança e diminuição de criminalidade. E por que isso? Porque tinha uma mulher à frente? Não, porque nós tínhamos muitos oficiais, sargentos e soldados que estavam juntos numa mesma batalha. É a batalha de conter o crime e de promover a segurança para aqueles munícipes onde nós estávamos alocados. E claro que tudo deu certo porque a equipe que eu tinha era muito boa. Todos comungávamos das mesmas ideias, dos mesmos valores e o policiamento ostensivo, administrativo, operacional acontecia com muita tranquilidade. Geralmente, é uma forma de comandar diferenciado que a mulher tem. A mulher comanda do centro, e faz com que todo mundo consiga também estar no mesmo nível de compreensão, de entendimento, para que o policiamento e as coisas saiam da melhor forma possível. Em 2012, eu fui convidada pelo comandante-geral da Brigada Militar, então, para repetir o ineditismo de comandar um batalhão, só que dessa vez na capital dos gaúchos. E aí já estávamos lá, eu e meu esposo, o Matheus, que era o menor quando foi, e mais 2 meninos, o Thiago e o Arthur, retornamos para Porto Alegre em 2012, Porque a Brigada Militar é todo o estado, Então a gente acaba sendo transferido, sendo permutado para um lado ou para o outro, onde se encaixa melhor o nosso perfil. E assim é a Brigada Militar. Retornamos para Porto Alegre, aonde me foi encaminhado o 19º Batalhão de Polícia Militar, responsável por toda a zona leste de Porto Alegre. Uma zona bem conflituada, de homicídio, de tráfico de drogas e chamada, muito carinhosamente, de Tropas do Leste. Ali comandei de 2012 a 2015, 3 anos comandando aquele batalhão,
também obtivemos muito sucesso, um batalhão que compreende ali a Maria Conceição, o Campo da Tuca, o Morro da Cruz, toda Bento Gonçalves, a questão do Beco dos Marianos, toda a Lomba do Pinheiro, com a Mapa, com a Cafuncho, com a Quinta do Portal, enfim. Como eu havia falado, uma zona bem conflituosa, mas que com uma equipe boa, né, de brigadianos de fé, brigadianos que trabalham realmente com amor à camiseta, tudo transcorreu perfeitamente. O 19º foi a minha última unidade e em 2012, né, também logo a partir da minha transferência, eu consegui implementar e coordenar no estado do Rio Grande do Sul a Patrulha Maria da Penha, que veio fazer um diferencial imenso para o nosso estado, fazendo a proteção das mulheres vítimas de violência, mas mais do que isso, a proteção dos seus filhos também. E deu muito certo, tanto certo deu que hoje a Patrulha Maria da Penha é um carro-chefe da Brigada Militar, trabalhando aí junto ao policiamento comunitário. Fui premiada em Washington pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Levamos a Patrulha Maria da Penha para outros cantos do Brasil, vários estados recebendo nosso know-how. E sendo aí a mãe da Patrulha Maria da Penha, me deixa muito orgulhosa de saber que realmente é uma ferramenta eficaz e eficiente no combate à violência intrafamiliar, fazendo, né, com que a Lei 11.340 pudesse ser respeitada por todos. No 19º Batalhão, então, minha segunda unidade que comandei, tudo deu muito certo. A Brigada Militar é uma instituição que esse ano completa 184 anos. Nenhuma instituição dura tanto se ela não tiver um caráter utilitário, se as pessoas não a usam o tempo todo. É uma instituição que todos os gaúchos adoram, confiam e sabem que durante 365 dias do ano, faça chuva, faça sol, a Brigada Militar está ali pronta a atender. É ligar o 190 que tu vai ser sempre muito bem recebido. Na hora do aperto, na hora do desespero, as pessoas só pensam em duas coisas, né? De dizer, ai meu Deus, e liga para a Brigada. E é isso que nós precisamos, né? Cada vez mais, a nossa instituição forte, a nossa instituição valorizada, a nossa instituição sendo reconhecida. Eu tenho o maior orgulho de fazer parte dessa grande família que é a Brigada Militar, com homens, mulheres, irmãos de farda que realmente mostram todo o seu potencial, mostram todo o seu amor, mostram todo o seu valor, mostram aquilo que a gente tem de melhor, a nossa abnegação. Aliás, quando nós nos formamos na Brigada Militar, o que a gente diz é que nós colocamos a nossa vida em risco por tua causa, pelos teus filhos, pelos meus filhos, pelos nossos filhos. E isso é o mais importante que a gente vê, que independentemente do perigo, a Brigada Militar está ali presente. Quando todo mundo foge do tiroteio, é a Brigada Militar que vai ao encontro dele. Quando todo mundo foge das chamas, são os bombeiros que correm para o lado delas. Quando todo mundo foge daquilo que lhes dá medo, é a Brigada Militar que vai lá e faz o que tem que ser feito. Com muito profissionalismo, com muito altruísmo e que mesmo, como eu, que já tirei a farda, né, que agora estou vereadora de Porto Alegre, tenho essa farda como segunda pele. Tá aqui, tá como uma tatuagem que nunca sai do meu corpo e que todos os dias eu estarei e cada vez mais referenciando e dizendo: a Brigada Militar é uma fonte de pessoas que dão o seu melhor, que doam a sua vida para proteger a vida de quem nem conhece.